Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. Quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas na verdade, Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então adore. Eu preciso adorar. Glória a Jesus. Diga: a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Amados, 2 minutinhos de avisos a seguir a palavra. Lembrando aos irmãos, portanto, do culto do dia em quinta-feira, não esquecer, os pastores que estão aqui presentes, né, aqueles que foram avisados, todo o campo, mobilizados aí, né, pastor Pedrinho, para um grande momento aqui de reflexão sobre o nosso DIN, que é Departamento de Integração de Novos Membros. Cada pastor, na sua congregação, precisa organizar esse departamento. Bom, a gente tem condição de recepcionar bem as pessoas na igreja, aquela coisa toda, né? Visitar, atender, o trabalho do DIN, evangelizar, como é muito importante, tá bom? Aqui nós temos os semeadores, tem a equipe, a Secretaria de Missões, o DIN e outros trabalhos evangelísticos que aqui a gente faz, né? A visitação das irmãs do ciclo de oração, que é muito importante, esse trabalho contínuo, não é, de visitação, de atendimento, esse trabalho é muito importante para a dinâmica da Igreja de Deus, né? A Igreja de Deus é um corpo vivo, não é? Quer dizer, não é estático, é um corpo vivo, dinâmico, e a gente precisa atender essa necessidade da obra. Amém, amados? Amém. Diga amém, igreja. Ô, glória. Lembrar também
do nosso, no dia 20, né, Madinha? É 20, 21? 19 e 20, sexta e sábado, o trabalho aqui com a equipe do IBAD, não é? O simpósio, já tem mais de 200 inscrições, só mulherada, né, Madinha? Só a irmandade feminina, porque tem a irmandade masculina, né? Amém, igreja? Então só a irmandade, só as irmãs. Então já tem a equipe do IBAD estará aqui, não é? Do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Vai ser uma reflexão, um trabalho de estudo na sexta e no sábado o dia todo, com comida. Vocês sabem que as irmãs se organizam de bastante, aí com bastante carinho, então isso é muito importante. Deus abençoe a Madinha, as irmãs que têm feito que se envolveram nesse trabalho, e ainda tem mais vaga, né, Madinha? O limite mínimo o alvo mínimo 200 inscrições, né? Agora, é o máximo até 300, né? Por causa do espaço, não chega a isso, né? Então, mas ainda tem inscrição, não tem, Madinha? Pode? Tem. Quem desejar é só procurar. No sábado, aproveitando o ensejo, eu quero agradecer os pastores das congregações que se empenharam também nesse mistério. Só que nós não vamos ficar atrás, não. Nós vamos fazer uma reunião só com a homenzaiada. Amém, igreja? Só com os varões. Não é? A gente precisa fazer essa reunião. Não precisa? Sim ou não, igreja? Vamos na próxima reunião de diretoria e com os dirigentes programar uma palestra só com os homens. Mulher não entra. Amém, igreja? Só com os homens. A irmã está dizendo, quem vai fazer a comida? Quem vai fazer a comida é o Roberto Meneghel aqui. Ele faz a comida, né? Você sabe que é importante uma palestra só com os homens? Para a gente falar algumas coisas diretamente para os homens. Como, por exemplo, não é? Não, deixa para a palestra, tá bom, irmão? Uma outra coisa eu quero aqui lembrar do nosso congresso, que já está avisado, não é? É o mês que vem, o ensaio está sendo uma benção, os ensaios. Né? E queremos dizer que no sábado, dia 20, aqui em São Caetano do Sul, a igreja do Parque Marajoara, o pastor Levi estará levando um grupo para nos representar lá na Fraternal em São Caetano do Sul. O pastor Levi estará levando um grupo e o pastor Eliseu, do Jardim Rini, o pastor pastor Toninho Soares, da Avenida Sorocaba, e também do Parque Capoava, o pastor Luciano, estarão levando também um outro grupo para representar Xinga ali em São Caetano do Sul no sábado, tá certo? Fiquemos em pé e ouçamos a palavra de Deus. Pastor Renan Veiga, ele nos devolverá a palavra 8:55. É a hora de ministração, meu filho. Deus abençoe. Se quiser tirar, fica à vontade. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Irmãos podem tomar assento. Muito obrigado, irmãos. Toda a honra, toda a glória seja ao nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, por essa rica oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui mais uma vez com os irmãos. Obrigado, pastor Bittencourt, por me receber aqui. Pastor Arthur Bittencourt, nosso amigo, pessoa que nós temos um carinho, uma estima muito grande. Ele recentemente foi usado por Deus para nos trazer uma palavra abençoada ali na igreja do Itaim Paulista, ali onde o pastor José Prado Veiga, meu pai, pastoreia. E estamos muito felizes por esse momento que ele está passando na sua vida. E louvamos a Deus por desfrutar, ter essa oportunidade de desfrutar da sua amizade. Então, quero louvar a Deus, primeiramente, por diversas pessoas dessa igreja tão querida aqui, que tem feito parte da nossa vida. E nós temos um carinho muito grande por essa igreja e por essas pessoas. Pastor Bittencourt, pastor Arthur Bittencourt,
Reginaldo, o Anderson Meneghel, a Renata Meneghel, uma Paula, enfim, todas essas pessoas que, de uma forma tão especial, moram no nosso coração. Dito isso, eu queria convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias comigo, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses. Eu creio que eu estou na direção de Deus, irmãos. Quando escutei a palavra aqui que o pastor nos transmitiu, pela autoridade das Escrituras, eu glorifiquei a Deus, porque eu estava com uma palavra no meu coração exatamente nessa epístola. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, na epístola aos Filipenses, capítulo 1. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 12. Eu gostaria aqui, debaixo da graça do Espírito Santo, comentar com os irmãos algumas lições que nós podemos aprender com a carta, com a mensagem contida na carta aos Filipenses. Mas eu quero centrar aqui nossa meditação nessa noite no versículo de número 12, do primeiro capítulo da epístola. Os irmãos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor pela sua santa e bendita palavra. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. A Nova Versão Internacional diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para progresso do Evangelho. Mas, irmãos, essa epístola é uma epístola muito importante. Eu considero uma das principais epístolas da história do apóstolo Paulo, porque no seu conteúdo nós vamos observar um apóstolo muito amoroso e agradecido. A epístola aos Filipenses, nós sabemos que ela tem por centro, por foco, por tema central, a gratidão e a alegria, o contentamento, né? Então o apóstolo está escrevendo essa epístola como uma carta de agradecimento àquela igreja com quem ele desenvolveu uma relação tão importante, uma relação tão amorosa e bonita. Eu particularmente gosto muito dessa etapa dentre as jornadas missionárias do apóstolo Paulo, quando ele passa pela cidade de Filipos. Aquela experiência sobrenatural conduzida pelo Espírito Santo de Deus, ali registrada no livro de Atos dos Apóstolos, é uma experiência que eu gosto muito de meditar e mencionar quando nós estamos meditando a palavra de Deus, porque ela nos mostra a direção do Espírito Santo na vida da igreja. Eu gosto disso porque a epístola de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, que alguns pensam, né, alguns historiadores, alguns comentaristas dizem que um título apropriado para esse livro, na verdade, seria Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, porque essa palavra Atos, que demonstra e demanda o significado de atitude, de movimento, né, e também de registro daquilo que aconteceu, dos marcos, né, Atos dos Apóstolos, nos mostram que essa igreja, esse povo adquirido por Deus, separado, tirado dos gentios e dos judeus, esse novo povo, essa nova raça, né, que literalmente é isso que nós encontramos na Bíblia, a Bíblia falando de uma nova raça, de um novo povo, né, a raça eleita. Nós vamos encontrar que esse povo, ele foi desde o princípio, irmãos, dirigido diretamente pelo Espírito Santo. E nas caravanas missionárias, tanto do apóstolo Paulo, como de Barnabé, a expansão da igreja e de tantas outras caravanas que a Bíblia não cita, mas nós sabemos que tiveram. Por exemplo, como a igreja chegou em Roma, ninguém sabe, né? Vamos encontrar Paulo escrevendo epístola para uma igreja em Roma, que estava na cidade de Roma, e Paulo ainda não tinha encontrado com eles, né? Então, alguns pensam que talvez alguns irmãos
judeus que estivessem lá no dia de Pentecostes, que tivessem experienciado aquela descida do Espírito Santo, aquela experiência marcante, né, tivessem saído na dispersão e tivessem alcançado esses lugares e levado a palavra de Deus. Então, nós vamos ver, né, inicialmente, através da perseguição também, uma dispersão do povo de Deus que estava ali em Jerusalém, e o Evangelho sendo levado para essas pessoas às partes mais distantes do mundo, chegando até a Ásia Menor, a região que Paulo saiu para depois entrar na Europa, também chegando na Europa, enfim. Depois nós vamos encontrar registros históricos de tantos discípulos, como Tomé, chegando até as Índias, levando o Evangelho. Enfim, o Evangelho foi se expandindo. E nessa caravana que era conduzida pelo Espírito Santo, Paulo, em uma dessas viagens, a Bíblia diz que ele está... Uma coisa muito interessante e um grande mistério de Deus, que a gente não sabe, a gente conjectura, mas a Bíblia não diz o porquê. Uma dessas viagens ele está evangelizando a região da Galácia, ele evangeliza a região da Mísia. A Bíblia diz que ele tenta entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus impediu de pregar ali. Então a Bíblia diz que ele desceu para Troade, uma cidade que ficava na costa, onde é a Turquia hoje. E ele está ali junto com a sua caravana, com a companhia daqueles irmãos que estão acompanhando. Uma noite estão dormindo e acontece uma experiência sobrenatural. A Bíblia diz que Paulo teve um sonho, uma visão em sonho. E nessa visão em sonho, então, um varão vestido com vestes da Macedônia apareceu para ele e disse: passa à Macedônia, ou seja, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Lucas, que está registrando Atos dos Apóstolos, para Teófilo, faz uma menção ali. Ele diz: quando nós acordamos, logo após isso, preparamos-nos imediatamente para partir, entendendo que o Espírito nos tinha chamado para pregar ali. Eles pegam um barco, param na Samotrácia, depois vão até o grande porto de Neápolis, a região onde hoje é a Grécia, né? Atravessam o mar, desembarcam no porto de Neápolis, distanciado alguns quilômetros ali, tinha uma cidade chamada Filipos, a cidade que foi fundada por Filipe, pai de Alexandre o Grande. Uma cidade muito bonita, existe até hoje, com outro nome, hoje ela chama Kavala, na Grécia, uma cidade turística, uma cidade de mares muito bonitos, de praias bonitas, e naquela época já era uma cidade relativamente grande. E é nessa cidade que então o apóstolo Paulo está ali, numa caravana enviada pelo Espírito Santo, e a gente vê algumas coisas diferentes nessa parada, nessa cidade de Filipos, diferentemente das outras cidades. Porque nas outras cidades, Paulo, ele passava, a gente vê sempre praticamente a mesma estratégia. A primeira coisa, ele ia nas sinagogas. E quando chegava nas sinagogas, então, ele pedia a palavra, ou lhe era dada a palavra, e ele, como um judeu e cidadão romano, né, ganhava ali o respeito, e no meio da sua mensagem, então, ele anunciava a Cristo. Tinha aqueles que aceitavam, tinha aqueles que não aceitavam. O grupo que aceitava o acompanhava, o grupo que não aceitava se levantava contra ele, assim por diante. Mas na cidade de Filipos, irmãos, não tinha sinagoga. Dizem os historiadores que não tinha sinagoga naquela cidade ainda. Dizem também alguns historiadores que havia uma exigência mínima para a formação de uma sinagoga. Sinagoga, os irmãos sabem, essa palavra quer dizer ajuntamento, reunião, congregação, assembleia. E para a formação de uma sinagoga precisava ter no mínimo 10 pessoas, dizem os historiadores, né? Tendo no mínimo 10 pessoas, então era enviado um rabino, um mestre para ensinar a lei. Nessa cidade nós não encontramos registros de uma sinagoga. Então a Bíblia diz que eles estão ali, Filipos ficava alto, né? Em cima das montanhas, uma cordilheira de montanhas perto do mar. A Bíblia diz então que eles descem para próximo às águas, procurar um lugar para orar. Quando eles estão ali, eles encontram um grupo de mulheres que estava ali, que tinha por líder Lídia. Lídia, uma mulher que veio da província de Lídia, lá na Turquia, que era conhecida, a região conhecida por fabricar a púrpura, que tingia os tecidos dos nobres daquela época, né? Púrpura era uma... Por isso que púrpura também na Bíblia é um símbolo de riqueza, né?
porque era feita das pérolas que eram alcançadas dentro das ostras, e aquilo era moído e feito se extraía então um líquido que tingia os tecidos e dava essa cor violeta, essa cor púrpura. Então era notório que quem se vestia de púrpura era uma pessoa de riqueza, uma pessoa que tinha uma vida financeira boa. Lídia era essa mulher, e a Bíblia diz que então Deus abriu o seu coração para a palavra. Eu amo essa expressão na palavra. Diz que Deus abriu o seu coração para a palavra. Então Paulo começa a pregar a palavra ali. Ela aceita Jesus, convida que Paulo e os seus companheiros então vão até a sua casa. Ali é feito o primeiro batismo e se inicia uma grande obra ali naquela região, já era a Europa. E nessa cidade, então, é formada uma igreja com quem Paulo, então, desenvolve um relacionamento muito íntimo, muito próximo. Nós não sabemos mais ou menos a data, se estima que era aproximadamente 61 depois de Cristo, 61 depois de Cristo, que essa epístola foi escrita. Alguns pensam que ele estava preso em Éfeso, outros pensam que ele estava preso em Cesareia Marítima, outros pensam, mas o que a gente acredita, que é o que tem mais fundamento, é que ele estivesse preso em Roma mesmo, na sua primeira prisão, a prisão domiciliar. E ali, as suas cartas na prisão, ele começa a escrever uma epístola, uma carta aos filipenses. Diz a história que ele estava numa casa alugada, ele alugou uma casa por 2 anos, e ali ele teve prisão domiciliar, ficava um guarda romano ali vigiando, mas ele tinha liberdade para pregar o evangelho e ensinar as escrituras para todos que visitassem a sua casa. Por ali ele permaneceu e foi ali que ele escreveu então a epístola aos Filipenses, escreveu também a epístola de 1 Timóteo, a primeira epístola a Timóteo. E então o apóstolo Paulo vai nos relatar no conteúdo dessa carta, exatamente porque era uma igreja que tinha um coração aberto, um coração que amava seus líderes, amava os seus pastores, amava o apóstolo Paulo, amava seu pai na fé. Por ele tinha um cuidado, um zelo. Tanto que a epístola nos menciona que a igreja fica sabendo que Paulo estava preso e manda uma oferta. Manda Epafrodito e nas mãos de Epafrodito manda uma oferta para o apóstolo Paulo. Então, em resposta a essa oferta e o amor que a igreja desenvolveu pelo apóstolo Paulo, a consideração, Paulo então manda e escreve essa epístola e envia nas mãos de Epafrodito, enviando Epafrodito de volta para a igreja que estava na cidade de Filipos. Paulo também menciona que iria enviar Timóteo e pede que eles o recebessem ali, os recomenda que o recebessem com honra e com amor. Algumas coisas que eu gostaria de destacar aqui, irmãos. 6 propósitos por qual essa epístola foi escrita. O primeiro propósito foi o que nós já mencionamos, o agradecimento. O agradecimento aos filipenses por essa oferta durante esse período de detenção em Roma. Nós vemos isso no capítulo 1, no versículo 5, capítulo 4, versículos 10 a 19. No encerramento da epístola, Paulo vai mencionar exatamente essa gratidão. Eu gostaria de citar isso um pouquinho mais para frente. Outro propósito, segundo propósito que a epístola foi redigida, escrita, enviada, foi para relatar as circunstâncias que Paulo estava experienciando. Então, o primeiro propósito, agradecimento. O segundo propósito, relatar, dar esclarecimentos do que estava acontecendo naquele período que Paulo estava vivendo. O que chama a atenção é que, como Paulo é missionário, tinha uma igreja que o apoiava, tinham igrejas que oravam por ele, igrejas que o apoiavam. Por vezes nós vamos ver que a igreja até da Macedônia, que era uma igreja pobre, o apoiou nas suas dificuldades financeiras. E outras igrejas não lembraram dele, né? E ele depois faz menção a isso. Mas ele se sente incumbido, irmãos, de relatar o que estava acontecendo, as circunstâncias. Circunstâncias são conjuntos de coisas que acompanham um fato.
ou uma situação. Então, às vezes, acontecem fatos ou circunstâncias na nossa vida, mas existem coisas que acompanham, que estão em volta. E isso normalmente as pessoas não sabem. Às vezes as pessoas ficam sabendo do que acontece na nossa vida, o fato, mas não sabem das circunstâncias, né? Paulo, ele faz questão de relatar as circunstâncias que estavam rodeando os fatos que estavam acontecendo na sua vida. O que nos traz de lição, irmãos? Primeira coisa, que nós devemos ter um coração agradecido a Deus. Diga amém, por favor. Nós devemos ter um coração agradecido ao Senhor nosso Deus. Não só agradecido a Deus, irmãos, mas agradecido àqueles que estão à nossa volta. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Ele está preso. Já está encerrando a sua caminhada. Já está indo para os últimos anos da sua caminhada. Mas no seu coração não existe rancor. Aleluia. No seu coração não existem mágoas. No seu coração não existe reclamação. Olha, era uma igreja que era próxima dele, né? Era uma igreja que ele tinha intimidade e carinho. Então ele podia abrir o coração e começar a falar mal de todo mundo que fez mal para ele, não é verdade? Mas ele manda essa epístola e na epístola só tem agradecimento. Glorificado seja o nome do Senhor. E isso nos traz a lição, irmãos. Eu gostaria de falar aqui, segundo a graça que o Espírito Santo nos conceder, que nós devemos ter mais agradecimento nos nossos lábios. Amém, irmãos? Devemos agradecer mais, irmãos. Devemos tirar as amarguras do nosso coração. Tirar, irmãos, mágoas do nosso coração. Sabe o que eu acho interessante? Que tem coisas que nós podemos orar para o Senhor, pedir que Ele tire de nós. Mas a Bíblia nos ensina que a amargura somos nós que temos que tirar. Tiago vai falar isso, né? Tirai do meio de vós toda amargura. O que eu entendo é que é uma decisão, irmão, ser agradecido. É uma decisão do nosso coração. Quem é agradecido é porque ele decidiu ser agradecido. Ele decidiu focar, colocar a sua atenção e as suas emoções naquilo que de bom aconteceu, irmãos. E saber, acima de tudo isso, que Deus é soberano. Que Deus está no controle de tudo. E todas as coisas que Deus permite que a gente passe, por fim terá um grande aprendizado. Por fim terá uma grande bênção. Glorificado seja o nome do Senhor. É isso que diz o versículo que nós mencionamos. Tudo isso que me aconteceu, eu quero que vocês saibam, irmãos. Que todas essas circunstâncias, todas essas dificuldades que eu passei, tudo que me tem ocorrido, inclusive as cadeias que nos prendem, inclusive o fato de estar preso, detido nesse lugar, nessa casa, nada disso foi de prejuízo. Muito pelo contrário, aquilo que o inimigo planejou para ser prejuízo, Deus converteu em bênção e agora é progresso para o Evangelho. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que fala isso para mim também, irmãos? Eu me lembro do apóstolo João na ilha de Patmos. Velhinho. A maioria dos apóstolos, na verdade todos os 12, os outros 11, já tinham morrido pela espada. Então, João velhinho é enviado, preso para a ilha de Patmos, como alguém que Roma quisesse esquecer. A ilha de Patmos, a gente sabe, irmãos, que pela história só iam para lá os piores criminosos. De Fernandinho Beiramar para cima. Para esse lugar que manda um santo homem de Deus, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, João. E talvez lá ele se lembrasse das palavras de Jesus, porque foi depois de lá que ele escreveu o Evangelho de João, onde ele mencionou no final do Evangelho que Jesus, andando com Pedro, falou assim: Pedro, hoje você é novo, você vai onde você quer, mas um dia você vai estender a sua mão e vão te prender e vão te levar para onde você não quer ir. Aí João fez uma menção ali. Jesus estava falando com um tipo de morte que ele glorificaria o nome do Senhor. Diz que Pedro olhou para o discípulo a quem Jesus amava, que era João, e falou assim: Jesus, tá bom, o senhor está falando que eu vou sofrer, mas esse aí, ó, o que vai acontecer com ele? Mas Jesus diz assim: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segues-me tu? Ou seja, o que eu tenho com você, eu tenho com você, Pedro. O que eu tenho com ele é com ele, rapaz. E aí, João faz uma menção assim, que se espalhou a ideia naquela época que aquele discípulo então ficaria vivo até
Jesus voltasse. Ele mesmo explica dizendo que não era isso, mas o que ele lembrou com certeza é que Jesus disse que ele ia ficar velho. Né? E agora ele, velhinho ali, se encontra preso na ilha de Patmos. Diz a história que parte daquela ilha é morada. Era ali onde ficavam os prisioneiros, ficavam trabalhando ali. E talvez, irmãos, a ideia que tivesse rondando a cabeça de João era uma só, era acabou. Eu acho que acabou, assim que vai acabar, né? Esquecido, humilhado, desprezado, no meio de criminosos, morrendo entre criminosos. Você lembra de alguém que morreu assim? Um santo entre criminosos. Talvez João olhasse em volta e falasse assim, eu acho que é isso, né? Vai acabar assim. Mas quando ele estava ali pensando que tudo acabou, a Bíblia diz que um dia ele escutou atrás de si uma grande voz. E a Bíblia diz que quando ele se virou para ver quem falava com ele, então ele viu um semelhante ao Filho do Homem. A Bíblia diz que os seus cabelos eram mais brancos que a mais alva lã. A Bíblia diz que os seus olhos eram como chamas de fogo. A Bíblia diz que os seus pés eram como latão reluzente em uma fornalha. A Bíblia diz que as suas vestes eram brancas. O original não diz que ele estava vestido de branco, o original diz que ele estava vestido de luz. Aleluia. Era tão claro que era branco. Aleluia. A Bíblia diz que a sua voz era como o som de muitas águas. Aleluia. Era uma voz imponente, uma voz de autoridade. A Bíblia diz que quando ele ouviu a sua voz, quando ele viu aquela cena, ele caiu com o rosto em terra, mas a Bíblia diz que ele então estendeu a sua destra, a sua mão direita, e disse, João, não temas. Eu sou aquele que foi morto, mas estou vivo para sempre, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. A Bíblia diz que na sua mão direita tinha as estrelas, 7 estrelas que representavam os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. A Bíblia diz que ele estava andando entre 7 castiçais de ouro que representam a igreja, o que nos mostra que ele ainda está na frente da igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Isso nos mostra que ele ainda tem os seus pastores na sua mão direita. Ele tem cuidado daqueles de quem ele chama. Glorificado seja o nome do Senhor. Pensando que era o fim, mas era só o começo. A maior revelação estava pela frente. Ele envia 7 cartas e depois diz, depois dessas coisas, eu olhei e vi uma porta aberta no céu. Glorificado seja o nome do Senhor. Um coração agradecido. Aquilo que parecia impedimento, fim, serve para progresso do Evangelho. João estava ali, a Bíblia diz, não era por outro motivo, a não ser por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Circunstâncias que nos advêm, que não é porque a gente fez alguma coisa. Irmãos, tem circunstâncias que a gente às vezes vive, que não é porque nós carregamos o Evangelho, não é porque o inimigo esteja bravo, não, são consequências das nossas atitudes. Mas existem circunstâncias, irmãos, que não são consequências de nenhuma atitude nossa, não. Elas acontecem simplesmente pelo fato de nós carregarmos o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Circunstâncias que nos advêm, que para nós pode parecer prejuízo. Circunstâncias que nos advêm, que para nós pode causar dor. Circunstâncias que nos advêm, que para nós pode causar lágrimas. Mas que para a obra de Deus e para o reino de Deus é progresso. Aleluia. Aquilo que o inimigo planejou para te deter, para te atrapalhar, Deus transforma e faz com que isso sirva de progresso. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Ser agradecido. Relatar as circunstâncias. O que nos mostra também comunhão. Você não pode relatar o que está acontecendo na sua vida se você não tem comunhão. Como é que você vai começar ou contar alguma coisa para alguém que você não fala com ela? Você não olha na cara dela, né? O que nos mostra comunhão. O mesmo espírito. O mesmo ânimo, é isso que depois Paulo vai falar para eles. Relatar as circunstâncias. É Paulo também que vai falar, se não me engano, né? Comunicar com os santos as vossas necessidades. Encorajar, terceiro propósito, encorajar os filipenses a se manterem firmes diante da perseguição e se regozijar a despeito das circunstâncias. Encorajamento. Aleluia.
Isso me lembra de Barnabé, o nome Barnabé, filho da consolação. Um homem usado por Deus para encorajar as pessoas. Fiquei pensando, será que não estão faltando no nosso meio, irmãos, mais Barnabés? Pessoas com mais graça de Deus para encorajamento. Sabe por quê, irmãos? Eu sei que aqui isso não tem, não. Mas lá no estado de São Paulo, assim que a gente mora, de vez em quando, irmãos, as pessoas veem alguém empolgado, porque é natural quando a gente sente a presença de Deus, sente o Espírito Santo, você sente que você está no momento que Deus está, você sente o favor de Deus. Tem uma coisa melhor, irmãos, do que sentir o favor de Deus ao nosso lado? Sentir que Deus está conosco, sentir a presença de Deus ali ao nosso lado. Sentir o paráclito de Deus, que é o consolador, o advogado, mas da palavra original significa aquele que anda ao lado. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí a pessoa fica empolgada, fica um pouco empolgada. E quando as pessoas olham isso, em vez de se alegrar, tem muita gente que fica brava. Fica bravo. Tem alguém lá empolgado e fala assim, não, eu vou colocar ele no lugar dele. Mas que haja em nós, irmãos, um espírito de encorajamento. Paulo escreveu para agradecer, para relatar as circunstâncias, mas para encorajar. Fiquem firmes diante das perseguições. Não volte atrás, não desista. Não ceda às ameaças do inimigo. Aleluia. Fique firme. Não é isso que Paulo também vai falar aos Efésios? Irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E tendo feito isso, tendo feito tudo, ficar firmes. Em circunstâncias, irmão, nada mais, nada menos do que Satanás tentando tirar você do seu lugar. Ele vem em luta, levanta uma tempestade, levanta circunstâncias à sua volta, com o objetivo de te deter, de te envergonhar, de te frustrar, de te destruir. E levanta aquela tempestade, e o crente que não tem experiência com Deus, ou não tem confiança no Senhor, ele começa a se desesperar, e pensa, Deus não está se agradando de mim, e quer sair do lugar. Ele quer se levantar e mover, porque quando a gente vê uma situação desesperadora, a gente gosta de ter as coisas sob controle. Então você quer tomar uma decisão para mudar aquele quadro. Mas tem circunstâncias, irmãos, que não são provocadas simplesmente por uma dificuldade. É o inimigo que está atrás de você. E o que você tem que fazer? Primeira coisa, fica firme, fica no seu lugar. Fica no lugar que Deus te pôs, irmão. Fica lá. Porque em cima das nuvens que estão pretas, existe um sol. Ele está brilhando, ele está lá. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus não mudou, irmãos. Deus está sentado no seu alto e sublime trono. E de lá Ele ainda detém o controle de todas as coisas. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Você não precisa se desesperar, não precisa sair do seu lugar. Fique no lugar onde Deus te pôs. Porque se você ficar no lugar onde Deus te pôs, a tempestade vai passar. E você no mesmo lugar da prova vai usufruir da bênção de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Não foi isso que José fez? Nasceu Efraim, ele falou, vai chamar Efraim. Lá seus filhos, falou, um deles vai chamar Efraim, porque Deus me fez prosperar. Lugar da minha aflição, aleluia. Não foi em outro lugar, foi no lugar da aflição, foi no mesmo lugar. Foi no mesmo lugar, Deus me fez prosperar. Glorificado seja o nome do Senhor. Encorajar os filipenses, exortá-los à humildade e à unidade. Exigir uma posição, motivá-los a tomar uma atitude de firmeza, de permanecer na humildade, de permanecer na unidade do Espírito. Outro propósito, recomendar, indicar como bom, como digno de atenção, de respeito, de cumprimentos, Timóteo e Epafrodito, como nós mencionamos. Por último, propósito, advertir, chamar atenção, admoestar os filipenses contra os judaizantes, os legalistas que estavam ali tentando desvirtuar a mensagem do Evangelho, mas também os libertinos, que eram os antinomistas. Capítulo 3 ele menciona isso, ou seja, os dois lados, os liberais e aqueles legalistas, né? Ou seja, se protejam disso, fiquem com a base da palavra de Deus, o equilíbrio da sã doutrina. Equilíbrio da sã doutrina. Irmãos, as coisas de Deus são sempre equilibradas, né? Sempre tem balanço, sempre tem equilíbrio, glorificado seja o nome do Senhor. Logo tem constância. Rapidamente, para nós encerrarmos, eu também gostaria de dizer sobre 5 características que nós vemos no apóstolo Paulo. Mencionando rapidamente. Primeiro, humildade.
Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 4, vai dizer assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu. Não seja egoísta, mas cada qual também para o que é dos outros. Preocupação com os nossos irmãos. Amor por Deus causa amor pelo próximo. Glorificado seja o nome do Senhor. Causa compaixão. No mundo de tanto egoísmo, irmãos, de tanto humanismo que põe o foco de todas as coisas na gente, a gente precisa saber que nós não somos o centro do mundo, irmãos. O mundo não gira em torno de mim. O mundo não gira em torno de nós. Ele gira em torno da palavra de Deus, em torno do nosso Deus. O universo que nós servimos, irmãos. O Deus que criou o universo que nós vivemos, o Deus que nós servimos. Primeiro, humildade. Humildade também, irmãos, só para mencionar rapidamente, humildade não é simplesmente uma atitude, humildade é uma consciência. Humildade não é ter uma aparência piedosa, um falar humilde. Mas o Senhor, irmão, tudo bem. Tem gente que fala até com a cabeça mais baixa, assim, Pai do Senhor, irmão. Fica até com medo, irmão. Tudo bem, irmão. Humildade não é isso. Humildade é uma consciência. Saber, irmãos, nós somos melhor que ninguém. Nós somos seres humanos, dependentes de Deus. Aleluia. Eu dependo de você, meu irmão, e você depende de mim. Eu posso te ajudar em algum momento da sua vida e você pode me ajudar também. Não é humilhação nenhuma em um momento da sua vida você pedir ajuda para o irmão que está do seu lado. Você chamar o pastor, chamar alguém da igreja e manifestar uma necessidade que você está passando. Falar, olha, eu estou passando essa necessidade, queria compartilhar com você. Sabe por quê? Porque às vezes a resposta de Deus está mais perto do que você imagina. Está às vezes do seu lado. Pessoa desempregada, passando dificuldade, enfermidade, luta dentro de casa e fica ali preso em orgulho porque não tem a humildade de descer e falar, estou precisando de ajuda. Mas humildade é ter uma consciência, irmãos. Uma consciência. Segunda coisa, gratidão, que nós tanto mencionamos aqui. Terceiro, perseverança. Uma característica tão importante para os nossos dias. Perseverança. Continuidade, irmãos. Ficar firmes naquilo que Deus nos propôs, sabe? A Bíblia diz que a prova da nossa fé produz em nós perseverança. Ficar firmes, continuar no propósito de Deus. Quarta característica que eu vejo é a confiança em Deus, a ausência de ansiedade. A fé de Paulo estava firme, mais firme do que nunca. Ele mostra uma convicção inabalável. Eu vejo essa convicção em vários momentos. Um deles é lá em Atos dos Apóstolos, quando Ágabo vem do norte e profetiza, pega a cinta de Paulo, né, e se amarra e dizendo, se liga e dizendo, assim vão fazer com o dono dessa cinta lá em Jerusalém. Paulo fala para eles, por que vocês estão chorando? Eu estou disposto não só a ser ligado, mas para morrer pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Convicção, perseverança, aleluia. Fé no Senhor Jesus Cristo. Quinta coisa que nós vemos também nessa epístola, na atitude do apóstolo Paulo, é estrutura. Capacidade de passar por todas as circunstâncias. Não é isso que ele fala? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, depois, quem passou por 2 Coríntios 11, 25 foi Paulo? 3 naufrágios. Passou um dia no abismo. Tanta coisa. Irmãos, essa pessoa sim tem estrutura. Estrutura de Deus. Deus está formando a nossa estrutura. Sendo as minhas palavras, eu sei, irmãos, que força não é nada sem estrutura. Tem muita gente forte. Você já viu que tem gente que é grande assim, tem músculos e tal? Aí vai um japonesinho desse tamanho assim, dá um tapa aqui desmaia. Porque tem força, mas não tem estrutura. Deus está desejoso de aumentar a sua estrutura, irmão. Não adianta você ser um edifício bonito, porque Deus está construindo essa construção que somos nós. Foi isso que ele falou também. Ele disse, aquele que começou em vós essa grande obra, ele a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Essa construção que é você, Deus vai terminá-la, vai concluí-la. Ele começou e ele está aperfeiçoando até o dia de Jesus. Aleluia. Quando você passa na frente de um terreno baldio, você vê um monte de placa ali na frente, um monte de
aquelas coisas de madeira tampando o terreno, todo mundo pensa, o que vai ser aí? Às vezes até reclama do trânsito, do concreto no meio da rua, todo mundo só pensa na poeira, na sujeira, o ambiente fica mais feio, mas o arquiteto que está com a planta na mão, ele sabe isso aqui vai ficar lindo. Glorificado seja o nome do Senhor. Talvez, meu amado irmão, hoje você não esteja entendendo. Hoje a gente se pega em algumas circunstâncias que não entende o trabalhar de Deus, mas o Espírito Santo que está com a planta de Deus na mão, ele olha e fala assim, vai ficar lindo. A construção que eu estou fazendo, a obra que eu estou fazendo nessa vida vai ficar lindo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aquele que começou a obra, Ele a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu queria encerrar as minhas palavras aqui nessa noite, já que estamos falando de progresso. Progresso significa ir para frente. E também lembrando das palavras que Paulo falou, uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele nos ensinou um segredo. Ele estava falando, sabe, Filipenses, irmãos de Filipos, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi na minha vida a esquecer o que fica para trás. Essa é a vitória que me leva para frente. Esquecer o que fica para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Elas não me seguram, elas não me amarram. As lembranças do passado não me amarram, não me impedem de seguir adiante. Mas antes, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Porque tem um prêmio, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus está adiante. E o nosso prêmio a gente vai receber na linha de chegada, é lá no final. Assim como Deus disse para Daniel, tu pois vai até o fim. Eu lembrei de um exemplo que eu gostaria de encerrar contando esse exemplo rapidamente. Eu me deparei esses dias com a história de Vanderlei Cordeiro de Lima. Não sei quantos lembram da história desse brasileiro. Nascido em Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, um maratonista. Ele começou correndo aqui em São Paulo, nas pequenas maratonas, Maratona de São Paulo, Maratona da São Silvestre. Começou a correr pelo mundo, foi patrocinado e ganhou 2 vezes a medalha dos Jogos Pan-Americanos, ficou em 5º lugar na Maratona de Nova York, em 2º lugar na Maratona de Tóquio e no início do ano de 2004, das Olimpíadas de Atenas, dos Jogos de Verão de Atenas, ele já tinha ganhado a Maratona de Hamburgo na Alemanha. Ele estava no ápice do seu preparo físico, da sua carreira como maratonista. E ele, então, ia para uma Olimpíada, irmãos, na cidade dos Jogos Olímpicos, em Atenas. E tiveram jogos, e a última prova dos jogos era a maratona. E essa maratona tinha aproximadamente 40 quilômetros, e ela terminava dentro do estado Panathinaiko, em Atenas, o estado histórico, onde praticamente começaram os Jogos Olímpicos. Ou seja, era a grande prova da vida dele. Se ele ganhasse ali, ele estava consagrado. E ele então se preparou, estava no auge da sua forma física. E quando ele foi para essa prova, tinha nada mais, nada menos do que Poltergar participando dessa prova. E o Baldini, que era um italiano que estava no topo da sua, também mundialmente conhecido, no topo da sua forma física. Ele se dispara na corrida quando soa ali a arma, o tiro, o disparo, ele sai correndo, passa na frente, ele está completando a prova, chegando no final. Quando ele chega aproximadamente no quilômetro 36, faltando 4 quilômetros para encerrar a prova. Ele estava a 150 metros do segundo colocado. Aproximadamente 30 segundos. Isso em maratona é um espaço enorme. Ele estava com uma vantagem muito grande. Ele estava indo para ganhar a medalha de ouro na principal prova da história do maratonismo, né, do mundo. Quando de repente sai do meio da plateia que estava acompanhando ali um ex-padre e o agarra na calçada, provocando muitas dores musculares. Imagina, você estava correndo em alta velocidade, em alta performance muscular, e alguém o impede. É como se você sai de uma corrida e para do nada e o joga no chão, ele bate os músculos e o lado do seu lado na calçada. De repente, do meio da torcida sai um grego que o separa aquele padre, e então ele continua correndo. Com certeza, se você lembra dessa imagem, você não sai aquela imagem dele levantando as mãos, correndo e levantando as mãos para cima. Quem pergunta por quê?
E agora, cheio de dores, ele procura terminar a prova. E o que me chama a atenção é que ele podia parar, irmãos. Ele podia parar e reclamar com alguém. Ele podia ter desistido. Ele podia passar o resto da vida se justificando, dizendo, não foi culpa minha. O fulano de tal fez parar. Ele podia entrar com um processo, né? Mas ele teve espírito esportivo e terminou a prova. Quando ele entra, o segundo colocado passou na frente dele, o terceiro colocado passou na frente dele, ele ficou em terceiro, estava quase perdendo a posição para o quarto colocado. Quando ele entra no estádio, ele abre os braços assim e começa a correr, o estádio fica de pé, mais de 15 mil pessoas ficam de pé para aplaudi-lo, eles estavam assistindo nos telões. E quando vem aquele corredor chegando e cruzando a linha de chegada, o Comitê Olímpico Mundial não tinha o que fazer, não podia cancelar a prova, não podia dar medalha de ouro para ele, porque não era garantido que ele ganhasse, apesar de ele estar na frente. Então, o Comitê Olímpico Mundial concedeu para ele a medalha Conde de Coubertin, uma medalha de honra que dão só para os grandes esportistas mundiais que têm um ato de espírito esportivo. Só 10 pessoas na história de todas as Olimpíadas tiveram essa medalha. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que hoje ninguém lembra o nome de quem ganhou aquela prova. Mas muita gente, muitos noticiários no mundo todo ainda fazem documentários com Vanderlei Cordeiro de Lima. Sabe o que eu quero dizer? Aquilo que ia servir para a destruição do maior momento da vida dele, na verdade, foi o que provocou o maior sucesso da carreira daquele maratonista. Talvez algo que te esteja segurando aqui, meu irmão. Algo que você esteja passando. Você não sabe. Mas Deus usará isso para provocar uma bênção que será marcada na sua história para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, maravilha. Graças a Deus. Diga graças a Deus, diga. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amado, graças a Deus, boa palavra da parte do Senhor, e isso nos estimula mais ainda. Amém, igreja? Glória a Deus. Filipenses 3,14, que texto bonito, o pastor Renan Veiga citou. Diga assim, prossigo para o alvo, diga. Para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Aliás, ele fala pelo prêmio, não é? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. A palavra aí, vocação, é chamado celestial, não é? O que é como se o nosso prosseguir, o nosso andar para frente, tivesse uma atração celestial nos puxando para chegar até onde o Senhor quer que cheguemos. Amém, igreja? Aliás, eu tenho dito sempre aqui, nós estamos indo em direção a Deus. Deus está nos atraindo para Ele a cada dia que passa. Você crê nisso, amado? Deus está nos atraindo para si a cada dia que passa. Pela sua palavra, Ele nos atrai, pelo seu chamado, pela sua vocação. Aliás, vocação é chamamento celestial. A palavra klesis no original quer dizer chamar. Um chamado celestial, um chamado divino. Glórias ao nome do Senhor. Todo o Senhor pela vida do pastor Renan Veiga. Glória a Deus. Já casou, mano? Maravilha. Já tem a data? Não, agora você desencalha, porque o Arthur vai casar e você desencalha, filho. Olha, milagre igual esse ano 2015. Não, o pastor Veiga já está no caminho, né, filho? Isso, tudo certinho com a família. A irmã Cíntia está presente. Cadê a Cíntia? Isso, a noiva dele. Uma bênção, Deus abençoe. Encerrando, meus irmãos, não nos esquecemos de quinta-feira, novamente aqui, tá? Vai ser glória, diga assim, vai ser glória, diga. Glória. Olha, o pastor Ricardo está anunciando que aí na farmacinha da bênção, diga, farmácia da bênção, diga. Olha, tem aí remédio para pressão arterial, ele colocou uns nomes aqui que eu não sei dizer.
Losartana, né? Anladipino, é isso mesmo? Aqui está Anladipino, ok. Então tem aí, passa lá algum remédio que você precisa, de repente tem de graça aí, dentro da validade, né? Uma entidade doou alguns remédios para a igreja, a gente está redistribuindo, então uma benção. Um minutinho, meus irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos sabem, o irmão Evânio, cantor magnífico, passou para o Senhor hoje e a família está abalada, não pôde vir à igreja, mas mandou um casal aqui representando a família. Irmão Gerson e a irmã Fran. Onde estão os irmãos? Levante a mão. Irmão Gerson. Estão ali, lá atrás. E a família pediu para nós divulgarmos o trabalho do irmão Evânio. É o CD dele aqui, com aquele hino Dia de Sol. Eu queria que o irmão Estevão tocasse um pedacinho do hino, só para os irmãos saberem identificar com a pessoa, com o irmão Evânio. Ele sempre vinha aqui e cantava esse hino. Então os irmãos vão ouvir, vão associar o hino à pessoa. Pode soltar. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. Num terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Então esse CD está lá fora, tem 30 CD, são R$10, pastor. Obrigado. Prestigie, meus irmãos, passa lá e mesmo que você já tenha o CD, eu quero que você compre e doe para alguém. Este hino é um best-seller, não é isso? Dentro do mundo gospel. Quer dizer, pelo menos daqueles mais antigos, né? Amém, igreja? Então é um hino muito bonito. Deus abençoe. A bênção apostólica, pastor Levi. Graças a Deus. Estenda as suas mãos, meus irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua igreja hoje para todos sempre, todos juntos. Amém. Terminado em nome de Jesus. Deus continue abençoando a todos. Seu filho. Beleza.